Bem, isso foi péssimo. Uma história da dor e da lesão do pior encontro que você pode imaginar. Esta é a história. Sim, eu sei, sou um completo idiota. Vamos tirar isso do caminho desde o início. Minha única defesa era que eu era um adolescente nos anos 90 na época, e meu meninão embaixo estava sempre pensando por mim. No geral, sou um cara razoavelmente inteligente. Meu meninão, no entanto, é muito parecido com um daqueles idiotas que você conhece que é todo bolas, sem cérebro. Apesar do fato de que pensar com meu meninão me fez terminar o ensino médio como o primeiro da minha classe, ele provou repetidamente não ter memória, consciência e o que classificarei simplesmente como fibra moral questionável. Um obscuro filósofo inglês do final do século XX, conhecido por sua dentição balística, disse uma vez: os paus têm impulso e clareza de visão. Eles não são espertos, e ele estava certo. Mas, como a maioria das pessoas que são totalmente bolas e sem cérebro, esse tipo de tomada de decisão invariavelmente leva a colecionar boas histórias, e ocasionalmente, a ficar com cicatrizes para o resto da vida. Esta é uma daquelas boas histórias, e é sobre uma cicatriz. Eu tinha 16 anos, era um estúpido vazio, e o mundo como eu o conhecia girava inteiramente em torno de minhas afeições radiantes por uma garota incrível. Ela era baixa, bonita, com o corpo de uma jogadora de futebol e tinha curvas em todos os lugares certos. Milagrosamente, ela também era minha namorada fixa. Tínhamos um sistema magnífico que envolvia uma data semanal permanente. Isso quase sempre consistia em exatamente 3 coisas: jantar, um filme e o sexo furioso, apaixonado e desajeitado, que apenas jovens amantes inexperientes podem ter nos limites contorcionistas de um automóvel. Bons tempos! No dia certo da semana, você pode assistir a um filme de segunda execução no Alpine Twin por apenas alguns dólares. A expansão urbana ainda não tinha chegado longe o suficiente para consumir todos os melhores lugares para a privacidade, e nós conhecíamos cada um deles. Foi uma ótima época para ser jovem e apaixonado. Deus não deixa de ter senso de humor, no entanto, e em uma determinada semana o destino me surpreendeu. Acabará de sair um filme que o pai dela queria ver. Em um momento atormentador dos pais dela, porque eles decidiram que seria uma ótima ideia se juntar a nós, em nossa noite de cinema semanal, para um encontro duplo saudável. Eu estava preso. Eu não podia dizer não. O pai dela era um gigante imponente de carrancas taciturnas que instilou o temor de Deus em mim. Ele era um homem incrivelmente gentil e engraçado, mas impunha meu respeito e não havia dúvida de que ele tinha o destino da minha vida amorosa a seu critério. Eu era um garoto nerd do interior do lado errado dos trilhos e ele deixou bem claro que eu estava namorando sua filha apenas enquanto ela e ele considerassem isso aceitável. Ela me adorava, ele me tolerava, e era minha posição humilde agradecer pela oportunidade. Eu estava bem com isso. Eu passava todas as noites de sábado com ela semeando minha veia selvagem e indo à igreja todos os domingos com ele orando pela quebra da safra. Então nos encontramos na casa dela, toda a família se amontoou no carro e lá fomos nós. Não fomos ao nosso confortável teatro de baixo orçamento no extremo norte da cidade, com as poucas multidões que incentivavam a sentar-se no fundo,
bem longe de qualquer um que pudesse ver mãos errantes e perceber os sussurros de jovens amantes. Saímos para o sofisticado teatro inaugural, o gigantesco Cineplex Estrela Brilhante do Lower West Side, o Estúdio 28, onde ficaríamos lado a lado com estranhos e manteríamos padrões muito mais elevados de comportamento socialmente aceitável. O Estúdio 28 era enorme. Milhares de pessoas encheram seus hectares de estacionamentos e assistiram aos filmes mais recentes em 20 diferentes, telas enormes com assentos reclináveis, no conforto do ar-condicionado. Um filme custou mais do que gastaríamos em um mês de datas na Alpine, incluindo comida. Mas o pai dela estava financiando toda a expedição e eu estava feliz por estar com ela. Minha adorável namorada, no entanto, era um gênio desonesto e movido por hormônios, e teve uma ideia simples que mudou minha vida para sempre. Ela notou que eles listavam não apenas os horários de início dos filmes, mas também a duração. Nem por um momento passou pela minha cabeça que não precisávamos todos ir ao mesmo filme. O Estúdio 28 era tão grande que não apenas tinha uma tonelada de filmes diferentes sendo reproduzidos, mas muitos deles compartilhavam os mesmos horários de início. Ela encontrou um programa completamente diferente para assistir, resolveu os detalhes com o pai e lá fomos nós. Ela olhou para a desolação e forjou brilhantemente para nós o maior bem dos jovens amantes que moram com os pais: a privacidade. Para um dia tão monumental na minha vida, nem me lembro qual era o filme. Mas eu me lembro de passar 1h30 no escuro deixando um ao outro tão excitado quanto ousávamos. As linhas de comportamento socialmente aceitável eram muito mais rígidas naquela época, mas nós as aproveitávamos da melhor maneira possível. Nosso filme saiu, e nós fizemos a longa caminhada até os fundos 40 do estacionamento de mãos dadas e entramos no carro. Não tínhamos ideia concreta de quando o filme dos pais dela seria lançado, então estávamos apenas saindo, esperando e, claro, compartilhando apenas os pensamentos cristãos mais castos e puros. Só ela, eu e nossa tensão sexual coletiva que queimava com o poder de uma supernova. Realmente era apenas uma questão de tempo até que tudo atingisse a criticidade. Por que sentar em uma bolha de vidro no meio de 1000 carros é totalmente o melhor lugar possível para fazer essas coisas? Eu estava um pouco nervoso, mas isso não a impediu. Certamente, no entanto, limitou nossas opções. A boa notícia era que pelo menos eu tinha uma linha de visão clara durante toda a fila e veria facilmente qualquer um que viesse do teatro se aproximando. Eu mantive uma vigilância vigilante e ela decidiu agir. Em questão de segundos, ela estava segurando o meninão, como se estivesse cheio da aceitação de seu pai. Nenhum momento depois, vi a multidão começar a sair pelas portas do teatro. Não demorei muito para localizar seus pais, de mãos dadas. A camisa azul brilhante de seu pai se destacava na multidão, embora eles ainda estivessem a 1/4 de milha de distância. E então, naquele exato momento, foi quando eu estraguei tudo. Foi quando fiz uma das coisas mais idiotas de toda a minha vida. Tomei uma decisão trivial em uma fração de segundo que me deixaria marcado para sempre. Agora, o que eu poderia ter feito é simplesmente estender a mão, puxar gentilmente ela, e ter um final levemente decepcionante para um pouco de diversão, continuar com o meu dia e ficar bem. Inferno, dado quão longe eles estavam,
o gatilho de um adolescente e suas habilidades hábeis. Provavelmente poderíamos ter terminado sem abusar da nossa sorte. O problema com a sabedoria é que você não a obtém até 5 segundos depois de precisar dela. O que eu fiz, em um momento de estupidez juvenil, foi dizer: seu pai está vindo, e sente-se direito no meu lugar. E esse, meu caro leitor, é o momento exato em que essa merda se tornou real. Por favor, entenda que o que estou prestes a descrever é muito parecido com um acidente de carro. Levarei muito mais tempo para descrevê-lo do que para que realmente aconteceu. Tudo isso aconteceu em apenas um momento, mas esse momento está gravado em meu cérebro para sempre. Peço desculpas agora, que deve ser queimado em seu. Ao compartilhar esta história com seus amigos, você saberá que eles chegaram a essa parte quando os vir se ajustando em seus assentos. Nenhum homem está imune a esse efeito. Em um movimento suave e poderoso impulsionado por puro reflexo e medo, sem um momento de pensamento consciente, ela levantou a cabeça, ereta em seu assento, e ao fazer a transição de deitar em mim para sentar ao meu lado, ela enfiou meu meninão de volta em meu jeans e fechou aquele maldito zíper até chegar em casa com o poder de um linebacker zangado. O problema é que eu nunca tinha desabotoado a calça, e ela estava muito menor quando saiu 10 minutos atrás do que quando ela decidiu enfiá-lo de volta. O que agora era um buraco muito curto. Ela lutou lá em meio segundo, simplesmente não estava situado tão bem quanto precisava estar. Então, com o toque delicado de um pedreiro, ela puxou aquele zíper através de vários centímetros de minhas sensibilidades mais delicadas, e me uniu a minha leves. Aconteceu em um piscar de olhos. Eu estava absolutamente convencido de que iria morrer. A dor era muito pior do que você imagina agora. Era radiante e envolvente. Ela pegou grosseiramente, muito grosseiramente, toda a frente da pele mais sensível que possui e entrelaçou quase todo o comprimento do zíper. Eu podia vislumbrar uma linha fina aparecendo na frente, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito, a não ser sentar lá com lágrimas escorrendo pelo meu rosto e seus pais se aproximando. Ela soube imediatamente o que havia acontecido. Sutileza não é uma habilidade que possuía, mesmo nos seus melhores dias. Acho que pode ser quando eu levitei, atirando para o teto, uivando de dor, que ela teve a primeira dica de que algo estava errado. Ela estava mortificada, eu estava em agonia, e o show de merda tinha apenas começado. Tirei minha camisa para cobrir o ferimento óbvio e enxuguei minhas lágrimas. Foi difícil viajar pelas grandes pradarias do estacionamento. Ouvi dizer que eles perderam 5 bons homens, e a certa altura, tiveram que começar a comer os cavalos para sobreviver. Mas eventualmente, meses depois, seus pais finalmente chegaram ao carro. A primeira batalha foi no estacionamento. Várias centenas de pessoas tinham saído quando saímos e tiveram que encontrar o caminho para a saída. Demorou meia hora para parar e começar a agonia enquanto todos nos arrastávamos para o lugar e saíamos para 28 TH Street, uma movimentada via principal do Lower West Side. E a diversão estava apenas começando. A Flórida faz laranjas, Idaho faz batatas e Hollywood faz filmes. Mas em Michigan, fazemos buracos. Northbound 131 é uma placa de lavagem de crateras de teste de suspensão que podem soltar seus dentes.
Devido à complicada interação dos ciclos de congelamento e degelo, a ação capilar da retenção de água no asfalto e ao fato de usarmos limpa-neves durante um terço do ano, há um padrão regular de trechos remendados na rodovia espaçados em intervalos previsíveis por quilômetros no fim. E eu senti cada um daqueles filhos da mãe, enquanto lançávamos e pulávamos de buraco em buraco, ao longo de todo o meu meninão. Demorou cerca de 30 minutos para ir do estúdio 28 até a casa deles. Essa foi a meia hora mais longa da minha vida. Eu senti cada solavanco na estrada entre as batidas do meu próprio coração enquanto eu latejava em agonia sentado desajeitadamente no banco de trás. A única graça salvadora era que ela e sua mãe estavam conversando sobre os filmes que cada uma tinha visto e minha opinião não importava. Sentei-me ali fungando e esfregando meus olhos vermelhos e inchados. Quando a mãe dela me perguntou se eu estava bem, pronunciei a única palavra que consegui pronunciar durante toda a volta para casa. Alergias. Chegamos à casa dos pais dela, nos despedimos e ela me acompanhou até o outro lado da rua até meu carro. Deu mais trabalho entrar no velho Pontiac Grand Prix bege da minha mãe, do que sair do SUV dos pais dela, mas consegui, com ternura. Missão 2 cumprida, seus pais não faziam ideia. Então essa crise foi evitada. Agora, eu tinha que escolher. Eu estava na periferia da cidade. Se eu fosse para o leste, poderia abrir caminho no meio do trânsito até o hospital gigantesco e moderno localizado bem no centro da cidade e esperar na fila do pronto-socorro. Se eu fosse para o oeste, estava indo para casa e em minha pequena cidade do interior havia um pequeno centro médico com apenas um punhado de pessoas cujo trabalho principal era ajudar pessoas com pequenos inchaços e hematomas, e manter os pacientes críticos vivos por tempo suficiente para a ambulância para chegar lá, e levá-los para uma das cidades vizinhas muito maiores. Dirigi-me para casa. Era mais longe, mas mais rápido. Eu pulei na I-96 explode noite adentro com mais medo de bater em um servo do que ser parado por excesso de velocidade. Achei que se algum policial me parasse, tudo que eu tinha que fazer era mostrar a ele minha situação e não havia um homem no mundo que me culparia por estar com pressa. Eu tinha uma chance muito maior de conseguir uma escolta policial até o centro médico do que uma multa, então partiu mais rápido que o velho Pontiac da mamãe me levaria. Cheguei sem incidentes e entrei cautelosamente pela porta da frente. Eu nunca tinha ido ao centro médico antes. Meus pais estavam no esquadrão de resgate do Corpo de Bombeiros voluntário local, então qualquer coisa que não fosse um ferimento no peito em minha casa era tratado por alguém correndo para o saco de salto na caminhonete de papai. Qualquer tipo de ferimento era tratado apenas com o melhor equipamento, a mesa da cozinha. A vida é diferente em uma cidade pequena. É por isso que não fiquei nem um pouco surpreso quando entrei pela porta da frente e a enfermeira da triagem no balcão da frente parou de digitar, olhou-me diretamente nos olhos com preocupação genuína e disse: "Chris, você está bem?" Era amiga da minha mãe. Essa mulher não apenas me conhecia, ela me conhecia desde que eu tinha rodinhas na minha bicicleta. Eu sabia que ela era enfermeira. Metade das mulheres do meu mundo eram enfermeiras. Minha mãe era enfermeira. Ela trabalhava em uma casa de repouso cheia de outras enfermeiras. Como diabos eu deveria me lembrar que uma de suas melhores amigas por acaso trabalhava no centro médico?
Eu deveria ter ido para o leste. Não, senhora, eu disse, e rapidamente acrescentei, estremecendo, por favor, não conte para minha mãe. O que aconteceu? Mostre-me o que você fez. Agora, eu cresci em torno de trauma e medicina de emergência. Naquela época, eles eram despachados com pagers unidirecionais do tamanho de um tijolo que pareciam walkie-talkies. Havia apenas um canal para todo o condado, e cada departamento tinha sua própria série única de tons musicais que nos diziam para quem era a mensagem. Ele grasnou e assobiou dia e noite e você nem percebeu. Mas quando o som BDBDB do OODEE que designava nossa unidade vinha do rádio, isso tirava de um sono profundo antes de chegarem à parte Coppersville Unit 205 da mensagem e mamãe, papai, ou às vezes ambos, estavam saindo pela porta em uma corrida mortal antes que ela parasse de falar. Se isso acontecer enquanto você estiver em algum lugar com o papai na caminhonete, você está junto para o passeio. Foi por volta dos 12 anos que Fique na caminhonete simplesmente não funcionou mais para mim. Eu aprendi de onde vinham os bebês observando uma mulher asiática gritando, com na porta traseira de um Subaru no estacionamento do McDonald's. Eu tinha visto corpos mutilados e sabia em primeira mão por que eles chamavam as pessoas que andavam de motocicletas de doadores de órgãos. Eu aprendi que os humanos mais inteligentes e heróicos vivos voam no Aeromed, e sabia que as equipes de resgate não têm problemas em trabalhar até os cotovelos em seu sangue e sair para comer pizza meia hora depois. É só carne. Eu também estava bem ciente de que a mulher mais forte, dura, estoica e inimaginavelmente imperturbável que você já conheceu é uma enfermeira de triagem. Então eu levantei minha camisa. E, por um momento, vi sua humanidade romper seu estoicismo profissional. Eu rezo para que você passe toda a sua vida e nunca ouça uma enfermeira de triagem dizer "ó querido" quando ela olha para qualquer ferimento que você tenha. É como fazer um exame de próstata e ouvir o médico atrás de você dizer "ah, foda-se". Você não quer fazer parte dessa situação. Não havia papelada e minha bunda nunca tocou em uma das cadeiras de plástico bege na pequena sala de espera. Ela se levantou e me conduziu até a porta atrás do balcão e 10 segundos depois eu estava sentado no papel pardo enrugado de uma mesa de exame com as pernas penduradas na borda. Uma enfermeira que era apenas 10 minutos mais velha do que eu chegou logo atrás de mim. Felizmente, eu pelo menos não a conhecia, mas teria gostado em outras circunstâncias. Ela segurava um manguito de pressão em uma das mãos e uma prancheta na outra e me perguntou como eu estava me sentindo e se eu tinha alguma alergia. Conversamos por talvez um minuto inteiro antes que ela me perguntasse o que havia de errado. Eu levantei minha camisa. Ela aceitou bem, apenas um pequeno suspiro antes de colocar seus escudos de volta no lugar. Mas seu rubor atraiu. Ela manteve firme seu profissionalismo e me assegurou que o doutor estaria certo enquanto ela tropeçava graciosamente para trás para fora da sala. No entanto, notei que ela nunca obteve minha pressão, temperatura ou qualquer outra coisa. O doutor estava de fato, certo. Eu estava sentado lá há menos de 5 minutos quando ele entrou na sala e disse, então, ouvi dizer que você teve uma noite interessante. Ele puxou um banquinho com rodinhas, colocou um par de luvas e se sentou na primeira fila entre meus joelhos enquanto eu me sentava de lado na beirada da mesa.
Discutimos como eu havia me metido nessa situação e ele avaliou os danos. Achei irônico que a única pessoa que havia compartilhado essa experiência comigo e que realmente apreciava o que eu estava passando fosse a única pessoa que estava completamente à vontade com a situação. Claro, não era o meninão dele. Também foi a primeira vez que eu mesmo dei uma olhada real nas coisas, e foi pior do que eu imaginava. A pele na parte inferior do meu eixo estava aparecendo através dos dentes dourados do zíper, cerca de meia polegada acima da parte inferior do zíper até o topo. Havia muito mais sangue do que eu havia notado a princípio e manchou minhas calças vários centímetros em todas as direções. O comprimento total do zíper era de quase 5 polegadas e estava sob tensão por dentro porque a resposta padrão à dor é o seu meninão encolher como uma pilha de moedas. O efeito adicional, porque meu cérebro é um idiota, foi que a dor só se intensificou quando eu dei uma olhada nela. Ele puxou uma tesoura de trauma e discutimos o que ele faria cerca de meio segundo antes de fazer isso com um comentário contínuo. Ele planejava cortar minhas calças no zíper. Eu estava bem com isso. Fora está bom. Vamos tirar isso. Liberte-me das minhas restrições de ouro, bom doutor. Habilmente, gentilmente e com uma facilidade surpreendente, a tesoura cortou as costuras e dobras do meu jeans. Ele cortou a parte inferior através de várias camadas de jeans e costuras até a base do zíper, e cortou cada lado cerca de 10 centímetros de distância, deixando-me com duas abas unidas apenas pelos dentes do zíper e o botão na parte superior. Ele girou sobre as rodas, enfiou a mão na terceira gaveta atrás dele, tirou um alicate como eu teria na minha caixa de ferramentas e cortou totalmente o zíper inferior de meia polegada. Ele caiu no chão e pousou com um plop molhado. Ele gentilmente desabotoou o que agora era um pedaço muito menor da minha calça e o examinou de perto por alguns minutos com uma aba em cada mão. Então ele disse algo que você nunca, jamais, quer ouvir qualquer tipo de profissional médico dizer a você. Nós vamos em 3. Nós somos. O quê? Onde? Que porra são? 1. Não havia o filho da mãe. Do 2. 3 era uma mentira absoluta. A saída foi tão incrivelmente rápida e traumática quanto a entrada. Todo o processo foi barulhento, um borrão selvagem de movimento e aterrorizante. No que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, foi um processo que ele havia experimentado antes. Ele rasgou as duas metades do meu zíper com a força de um menino de fazenda e chutou-se para longe do lado da minha mesa de exame, com os 2 pés para se lançar como um foguete. Para trás pela pequena sala, bem longe do soco reflexivo selvagem que desferi no espaço, que sua cabeça ocupava uma fração de segundo antes. Ele caiu em uma pilha, meio caído de seu banquinho rolante, com um pedaço do meu jeans em cada mão e um sorriso talentoso de orelha a orelha. Isso tudo aconteceu em menos de um segundo. Levei exatamente o mesmo tempo que levei para dizer Moterfu e... O lado bom é que não doeu tanto assim quando ele fez isso. O lado ruim era que o sangue agora estava correndo para o meu meninão e latejava a cada batida do coração. Doeu como um inferno. Nós dois levamos um momento para nos recompor e ambos falamos ao mesmo tempo, dizendo exatamente a mesma coisa. Você está bem? Olhei para a triste tira de hambúrguer no meu colo, cercada por uma quantidade assustadora de sangue seco no cabelo preto emaranhado.
Parecia que Edward Mãos de Tesoura tinha me dado um antiquado. Não o. Eu tive visões de suturas, grampos e todas as formas de tortura de pênis da Inquisição Espanhola, que eu estava prestes a suportar, e fiquei felizmente agradecido. Por tudo que ele precisava fazer era limpar tudo e colar uma tira de gaze nele. Depois da experiência mais desagradável que já tive envolvendo meu meninão sendo limpo, completo com uma mangueira com betadine, agora parecia que eu tinha um espantalho. Eu perguntei o que aconteceria se eu tivesse uma ereção. Eu sangraria até a morte ou algo assim. Ele me garantiu que a última coisa que eu teria no futuro imediato seria uma ereção. Depois de alguns dias, estaria bem por conta própria. Agradeci por salvar minha masculinidade, prendi minhas calças com meu cinto, escondi o buraco quadrado gigante na frente sob minha camisa e fui para casa. Joguei o jeans rasgado no lixo, tomei um banho que envolveu a aplicação criativa de um saquinho e um elástico, que momentos antes segurava a asa do meu aeromodelo. Ele estava certo, eu não tinha nenhum perigo de ficar de meninão duro por mais de uma semana. A dor latejante tornou-se uma dor incômoda que pairava apenas no limite de estar ativamente consciente dela. Dormir foi complicado, mas consegui. Depois de alguns dias não doeu nada, e algumas semanas depois eu estava de volta ao normal. Na terceira semana, um teste operacional completo comprovou que todos os reparos foram concluídos, e que todos os sistemas estavam operando dentro das especificações nominais. Mas será um dia frio no inferno antes que eu deixe uma mulher me fechar novamente. Vou cuidar disso sozinho, obrigado. A cicatriz é considerável, diminuindo para meia polegada de largura na base e correndo na frente, e no centro ao longo da parte inferior do meu eixo até a ponta. Tem sido tema de mais conversas e ganhou mais apostas estúpidas do que eu quero pensar. Mas é parte de mim, uma parte da minha vida, e estou apenas agradecido que, apesar do abuso implacável e das más decisões que meu meninão suportou, apesar de tudo, as coisas estão funcionando exatamente como deveriam. Graças ao cuidado compassivo de um jovem médico do campo e uma pequena equipe de enfermeiras. Obrigado a todos na profissão médica, de qualquer classe e faixa, por suportarem tudo o que fazem para nos ajudar, idiotas atrapalhados, a viver para ver outro nascer do sol. Vocês são incríveis! Com os meus melhores cumprimentos. Chris Boden.